Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo partiu o pão com seus discípulos, realizando assim a Santa Ceia. E com o passar dos séculos, esta continua sendo a mais importante celebração do povo de Deus. Pois a Santa Ceia serve para renovar a nossa aliança com Deus e lembrar-nos do nosso compromisso com o Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza todo o segundo domingo de cada mês a Santa Ceia do Senhor. Venha participar da Santa Ceia, renovar sua aliança com Deus e reavivar a sua fé. Venha participar conosco da cerimônia que nosso Senhor nos ordenou. Santa Ceia dos Filhos de Deus. Domingo, às 7, 10, 14, 17 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua 13 de Junho, número 1033, no centro de Cuiabá. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite a todos. Cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele boa noite, diga para o seu irmão boa noite. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a você nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Cristo. Gênesis capítulo 6. É aqui que eu estou hoje. Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante. Gênesis capítulo de número 6. Versículo 5. Primeiro livro da Bíblia. Facinho, facinho. Criança sem dente acha Gênesis, irmão. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era um só má, continuamente. 6. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Para um instante aqui. Por causa da maldade do homem, não eram só as atitudes, não eram só as práticas do homem que eram más, até os seus pensamentos e as intenções do coração do homem era mal. E quando entrou essa maldade, Deus viu e falou: poxa, aquilo que eu criei se corrompeu. Assim também hoje, irmãos, a sociedade, as famílias estão se corrompendo. Por quê? A maldade tem entrado nos lares. A maldade tem entrado nos casamentos, a maldade tem entrado em vidas. A maldade, irmãos,
tem entrado, e uma vez que ela entra, ela vai trazer destruição. Aí é o que? Separação, é divórcio, vai terminar, irmãos, em brigas, em contendas, casais se odiando, e em alguns casos, dá até morte. Em alguns casos aí, irmãos, que o cara fica doido, que faz loucura, irmão, até parte para agressão, até mata, jura, faz isso, aquilo, outro, irmãos. Por quê? Por causa da maldade. Os casamentos, os lares nos dias de hoje estão sofrendo com essa maldade que está entrando na vida das pessoas. E naquele tempo, quando Deus viu, Deus falou assim: não, eu me arrependo de ter feito homem. Eu não acredito que o homem ficou desse jeito. Morava um tempo atrás, esses dias aí, o homem morava no jardim, morava no paraíso, morava no Éden. Agora está assim desse jeito. Não, eu vou destruir tudo. Mas, versículo de número 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. 8, é aqui. Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do... E estas são as gerações de Noé. Era varão justo, reto em suas gerações, e Noé o quê? Andava com Deus. Irmãos, nós vemos que no meio de uma geração, no meio de um mundo totalmente corrompido, tinha alguém que era diferente. No meio de uma geração, no meio de uma nação, no meio de um povo que estava totalmente contaminado, cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de coisas erradas, cheio de pecado, tinha alguém diferente. Quem era? Noé. E é esse Noé, irmãos, que é diferente das demais pessoas, que acha graça aos olhos de quem? De Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos: nós temos que ser o diferente ou a diferente segundo a vontade de Deus, porque é esse que é diferente nas atitudes, é esse que é diferente no falar, é esse que é diferente na maneira de responder, é essa pessoa que é diferente da sociedade que vai achar graça aos olhos de Deus. E o que é ser diferente hoje? Ser diferente hoje, irmãos, para nós que somos de Deus, é viver de acordo com a palavra. Porque vivendo de acordo com a palavra, você se torna o quê? Luz. Você se torna sal da terra. Sal e luz é diferente. Você sendo uma pessoa diferente, vivendo segundo a vontade de Deus, você vai achar graça aos olhos dele. Não vamos ser normais, não vamos ser igual a todo mundo faz as coisas, todo mundo apronta, todo mundo sai, é isso, apronta, bebe, troca de mulher, cansou, separa, não, que vou ser feliz, eu quero é ser feliz. Não, isso não é normal. Isso não é normal, isso é coisa mundana, isso é coisa do diabo, é a maldade que tem entrado e tem destruído os lares, que tem destruído as famílias. Mas a nossa atitude tem que ser diferente. O nosso viver, a nossa conduta como pessoas de Deus tem que ser diferente para quê? Para que possamos achar graça aos olhos de quem? Do Pai. Para que Deus possa nos olhar e falar assim: não, eu tenho lá na terra, eu tenho lá em Cuiabá, eu tenho lá em Várzea Grande, eu tenho lá no Mato Grosso, eu tenho um filho meu lá. Aquele filho meu lá, olha, aquele me dá alegria. Aquele filho meu que está lá, esse eu acho graça nele. Homem bom, reto, não é como os outros. Meu irmão, temos que ser a pessoa diferente de quem nossa família já foi. Nós temos que ser diferente. Não leve, irmãos, não se escandalize com o que eu vou falar, não. Mas você não tem que ser como seu pai foi. Você não tem que ser como sua mãe foi. Nosso referencial aqui na terra é Cristo. Eu não tenho que ser igual ao meu pai, eu não tenho que ser igual à minha mãe. Pai e mãe na terra nós respeitamos, mas nós vamos obedecer e seguir para padrão de quem? De Cristo. O pai pode dar bons conselhos: meu filho estuda, meu filho vai trabalhar, pastor, meu pai me deu muitos conselhos, nossos pais já nos deram. Grandes conselhos, mas irmãos, para seguir um padrão de vida, só Cristo. Para você imitar, para você copiar, para falar assim, eu quero ser igual fulano, você vai ter que ser igual Cristo. Porque agindo assim, nós vamos conseguir fazer o quê, irmãos? Levar salvação para a nossa família. Eu sou igual papai. Papai me tratava a mamãe assim. Você vai ter os mesmos erros que seu pai. Você vai fazer sua mulher, sua esposa sofrer igual sua mãe sofreu com seu pai. Eu sou igual mamãe. Mamãe me ensinou assim. Mamãe ensinou homem, a gente tem que tratar desse jeito. Você vai fazer seu marido sofrer igual sua mãe fez seu pai sofrer.
Eu não tenho que ser como elas, eu tenho que buscar um padrão. Porque se nós vermos Noé, olha as virtudes de Noé, versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, que mais? Reto em suas gerações. E Noé o quê? Quem Noé seguiu? Qual o padrão que Noé seguiu? O padrão de Deus. Porque se ele fosse seguir o pai dele, volta no capítulo 5, lê o versículo de número 26. 5:26, na folha do lado, 5:26. Olha quem era o pai de Noé. 5:26. 5:25. Encontraram? Diga amém? E viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome como? Então quem era o pai de Noé? Lameque. E olha só, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Mas aqui, meu irmão, a Bíblia fala dele, do pai de Noé, que era Lameque. E tem também as atitudes que esse Lameque, ele tomava, para você ter uma ideia. Quer ver no versículo de número, deixa eu achar aqui, eu não marquei, 4:19, capítulo 4, versículo 19. Olha quem era o pai dele. 4:19, ainda em Gênesis. E tomou Lameque para si o quê? Duas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. A Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim e tal, mestre de toda obra de cobre, de ferro e de irmã de Tubal-Caim, Anamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me... Quem que era o pai de Noé? Lameque. O que ele era? Um adúltero e um o quê? Um homicida. E caba da peste, matou dois. Pisa no pé desse homem. Porque eu matei por quê? Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por quê? Por me pisar. Irmão, quem é o pai? Noé vem de uma descendência de um homem, irmãos, bruto, ignorante, estúpido. Noé vê, irmãos, o seu pai, imagina ele falando com as mulheres: matei dois, para matar mais um não custa nada. Guri, você fica na sua aí, você quer ser o próximo? Imagina Noé crescendo num ambiente assim, meu irmão. Pessoas que crescem em ambientes desse jeito, é comprovado cientificamente, pessoas que vivem, que crescem nesse ambiente, tornam-se pessoas, irmãos, que vão buscar droga, que vão ser bandido, que vai fazer coisa errada, até estuprador. Vê a história de vida dessas pessoas, pergunta para ele, como que era na sua casa? Papai batia em mamãe puxava a faca para papai, e aí assim assado, eu saí de casa cedo. Tudo porque eles viram isso acontecer dentro de casa. Noé vê o seu pai, irmãos, desse jeito, homicida, vê o seu pai bruto, estúpido, ignorante, vê ele tratando as suas mulheres de qualquer jeito, e aí, meu irmão, esse é o exemplo que ele tem dentro de casa. Esse é o padrão que ele segue. Ele está olhando o pai dele falando assim: olha só papai, rapaz. Mas aí, Noé cresce, casa, constitui família e não segue os padrões de vida de quem? Do seu pai. Irmão, você tem seguido os passos de quem? Você tem seguido os passos, os caminhos, os exemplos de quem? Noé escolheu seguir um exemplo de Deus ao invés de seguir o exemplo de quem? Do seu pai.
Tem muita gente aí, irmãos, querendo levar casamento, matrimônio, ouvindo o conselho dos outros. Ai, me dá um conselho, você que é casado, isso, aquilo. Pode até dar um conselho. Aí você vai julgar, analisar, para ver se é certo ou não. Mas, irmãos, direção somente a de Deus. Decisões, tome apenas decisões pautadas sobre a palavra. O que você precisa fazer? O que você tem que fazer? Palavra. Deus, fala comigo. Num culto como esse, Deus, aqui eu vim para o Senhor me abençoar. Na hora do louvor você já vai falando com Deus. Jesus, eu estou preparando o meu coração para receber tua palavra, e eu quero que o Senhor venha falar comigo, que eu preciso de uma resposta hoje. Aí Deus vem e fala. Aí Ele te dá a resposta. Aí você pode tomar as suas decisões. Aí você pode fazer aquilo, irmãos, que Deus te orientou a fazer, porque veio dele. Mas como é que eu sei que é de Deus? Quando não tem dúvida. Quando você tem uma certeza. Peguei. É isso que eu queria. Agora quando será? Não sei. Vou ou não vou? Pego ou não pego? Abro ou não abro? Não faz. É dúvida. Noé tem um padrão a seguir. Quem? Deus. Vou seguir os princípios. Vou seguir desde os princípios que o Senhor Deus estabeleceu. E por causa disso, volta no capítulo 6, versículo de número 8. 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos de quem, irmãos? Do Senhor. Suas atitudes, suas ações, suas decisões, suas palavras, diante de Deus, Ele acha graça ou se entristece com você? Pensa comigo. Deus olhando lá de cima para nós, quando Ele nos olha, Ele acha graça em nós ou Deus se entristece conosco? Ele olhava para um lado da terra, ficava triste. Ele olhava para outra, Noé, ô povo excomungado. Mas Noé é uma benção. Povo maldito, mas Noé é gente boa. De lá, o Senhor Deus nos vendo, nos olhando, Ele se entristece ou Ele acha graça em nós? Meu irmão, nós temos que olhar e ver o que nós estamos deixando Deus, o que é alegre, cheio de graça, ou entristecendo o nosso Pai. Nossas ações, nossas atitudes, a nossa maneira de conduzir um relacionamento, a nossa maneira de falar com uma pessoa, o tom de voz que você usa para falar com sua esposa. Pastor, eu não estou bravo, mas o tom de voz já está elevado. A pessoa vai entender que a pessoa está nervosa. Eu não estou nervosa. Você está assim, não estou. Você quer que eu pense o que nesse tom de voz? Irmão, nossas atitudes tem que, aos olhos do Pai, tem que gerar graça. Ele tem que olhar e falar assim: não, eu tenho um filho meu lá. Eu tenho um filho meu lá na região do CPA, do Dom Aquino, que me dá graça. Aquele ali, olha, aquele é gente boa. Esse é meu filho mesmo. Essa é a atitude, essa é a conduta, meu irmão, o nosso proceder, o nosso viver com as pessoas, entre irmãos, tem que gerar aos olhos de Deus o quê? Graça. Porque quando assim fizermos, irmãos, olha o que o Senhor Deus fez. Versículo de número 11, continua. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, 13, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, 2º e 3º, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Antes de vir o dilúvio, antes de acontecer, irmãos, o desastre, vamos dizer assim, Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção a um homem. Deus vê em Noé graça.
Deus vê em Noé um homem justo, Deus vê em Noé um homem reto. Não, é esse que eu vou escolher. É esse homem aí que eu vou usar para construir uma arca. É ele. Ô meu irmão, com as nossas ações, atitudes, sendo justas, retas diante de Deus, Deus vai lhe usar para salvar também a sua família. Deus quer lhe usar para que você leve a sua família até Cristo. Deus quer lhe usar para que você construa uma arca, assim como Noé construiu, irmãos, para salvar a sua família. Deus não quer só salvar você apenas. Sei lá, pastor, se da minha família ninguém quer, problema é deles. Eu quero. Não. Deus quer te usar, porque é através de você que eles vão chegar à salvação. É através de vocês que eles vão chegar até Cristo. Como é que as pessoas leem a Bíblia no mundo? Como é que eles leem a Bíblia no mundo? Como? Olhando a nossa vida, olhando você. Mas você não é evangélico? Eles não lêem a Bíblia, mas eles falam, mas você não é evangélico? Mas você não é crente? Mas você não faz... Mas eu não estou entendendo. Eles não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. E o que eles estão vendo em você? O que eles estão vendo em nós? O que eles estão vendo, irmãos, nas nossas ações? Será que estamos, irmãos, realmente mostrando Cristo para as pessoas? Ou estamos mostrando realmente o quê? Escândalo, pecado, coisas erradas. Aí, viu? Esses crentes são tudo iguais. Esses crentes aí é tudo farinha do mesmo saco. Esses crentes aí assim, assim, assado. Ô meu amado, nós temos que levar Cristo. Nós temos que mostrar para as pessoas que realmente tivemos um encontro com Cristo. E aí, quem é que vê primeiro? Família. É a sua família que vê em primeiro lugar você. É o marido que vê a sua esposa. Poxa, minha esposa está diferente. Minha esposa antigamente corria para fazer a janta para assistir novela. Hoje ela não assiste mais. Eu brincava com ela que eu queria assistir outros canais. Ela falava, estou assistindo minha novela. Agora eu assisto sozinho. O que aconteceu? O que está acontecendo com a minha esposa? Minha mulher está diferente. Antigamente ela brigava com isso, reclamava de tudo. Meu marido está mudado. Meu marido hoje em dia chega, dá um beijo nas crianças, me dá um abraço, pergunta como que foi o dia, toma banho, fica tranquilo e não vai mais, não sai mais. Poxa, está diferente. O que está acontecendo? As pessoas notam que é diferente. Tudo que é diferente é notado. Tudo que é diferente as pessoas notam. Corte seu cabelo. Os primeiros que vão notar é o da sua casa. Pinte seu cabelo. Os primeiros que vão reparar são de sua casa. Marido pode ser o último, mas lá de alguém da sua casa vai reparar. Homem é ruim para reparar essas coisas. Mas chega lá, minha irmã, diferente. Chega lá de um cabelo lá cortado, fez isso, fez aquilo, fez uma escova, puxou uma mecha, esticou, alongou, encurtou, sei lá, deu um tchan no cabelo. Chega lá, quem que vai reparar primeiro? Mamãe! Olha, papai! Família nota. Tudo que é diferente é notado. E o que eles têm que notar e ver são as nossas atitudes diferentes. Nossa conduta, nosso modo, o nosso proceder, a nossa maneira de viver tem que ser diferente, meu irmão. Quando Noé vive essa vida diferente, Deus dá a ele uma responsabilidade. Noé, você vai construir uma arca. Você vai construir, mas constrói como? De que jeito? Aí Deus disse para ele aqui, ó, versículo de número 15, diz aqui, ó, 14. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Tem uma tradução que diz cipreste. Meu irmão, a arca, você sabe da história, você conhece a história de Noé, da arca de Noé. Todos nós conhecemos, crianças sabem disso, já fizeram filmes, daqui um dia vai ser um filme falando sobre a arca, isso, aquilo, outro e tal. O que acontece, irmãos? Sabemos que a arca não afundou. Sabemos que a arca foi o único objeto, foi a única coisa, irmãos, que sobreviveu à catástrofe do dilúvio.
Porque o dilúvio foi chuva vindo por cima, e as comportas aqui da terra, irmãos, começou a transbordar, os rios começaram a se encher, as fontes dos rios começou a jorrar água, mas muita água. Então a água vinha daqui das nascentes e vinha a chuva, juntou 40 dias e 40 noites, tudo alagado. Tudo, o mundo todo, irmãos, a terra inteira estava completamente alagada em 40 dias. Você vê essa chuva que dá em Cuiabá, já alaga rua, já alaga tudo. Um pouco que chove, foi ontem, foi segunda, foi na chuva de segunda-feira, finalzinho da tarde, quase à noite, já fez um estrago violento por aí. Imagina 40 dias assim, ó, chuva constante, direto, rio subindo, transbordando. E aí o que acontece, irmãos? A água encontra o que? A arca. E a água dá pressão. A água dá pressão na arca. A arca suportou o dilúvio. A arca suportou a força das águas. A arca suportou, irmãos, ela vagou por sobre as águas e não afundou. Aí eu disse no culto da manhã hoje, na reunião da manhã, irmãos, a arca não afundou, por quê? Não é porque Deus estava lá dentro. A arca não afundou porque lá dentro tinha um homem que obedecia a Deus. Deus precisa desses homens que obedecem a Ele hoje. Deus precisa dos Noés hoje lá na sua casa. Você tem que ser o Noé da sua casa. Você tem que ser o Noé no meio da sua família. Você tem que ser o Noé lá dentro do seu lar. Para quê, meu irmão? Para ser o representante de Deus. Opa, tem um representante de Deus aqui. E porque quando nós, irmãos, obedecemos o que Deus fala, o que Deus pediu para Noé? Noé, você vai construir uma arca para mim dessa madeira de gófer. Esse tipo de madeira. Não compra madeira meia boca, não. Não compra madeira michuruca de terceira linha. Você não vai comprar qualquer coisa, não. Você vai fazer para mim desse tipo de material. E aí ele disse, 14, faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com o quê? Irmãos, o que Deus pediu para Noé passar na arca? Betume. O que é betume? O que era o betume? Como se fosse uma espécie de uma cola, fosse uma vedação. Ele vedou a arca por fora e como, irmãos? Por dentro. Noé fechou todas as brechas. Irmão, feche as brechas da sua vida para o seu casamento não afundar. Quais as brechas? Por onde que o inimigo está conseguindo entrar? Se a arca, meu irmão, fosse lá, não tivesse vedado direitinho, a arca entraria por ali. A água entraria pelas frestas. A água entraria pela madeira. Mas porque ela estava betumada, estava completamente vedada, não entrou um pingo de água. Irmãos, feche as brechas do inimigo na sua vida. Não dê lugar ao diabo. Noé tampou toda a arca e na arca não tinha lugar para entrar água. O inimigo às vezes está achando lugar, irmãos, e entra no seu casamento. Como é que o diabo entra? O diabo, já disse isso. O diabo não entra quando você vai na macumba, no feitiço. O diabo não entra quando você vai no terreiro. Quando que o diabo entra, irmão? Quando eu fico nervoso. É no meu nervosismo. É não agredir o filho. Repreender filho é uma coisa, agredir é outra. Repreender é uma coisa, agredir é outra. O diabo entra nessas horas. O diabo entra na hora que a mulher não sabe ser sábia e ficar quieta, fala igual uma matraca. Tem que ser sábia. Vou ficar quieto. Ai, meu Deus, contra a sua vontade, fica, seja sábia, edifique a sua casa. 1 Pedro 3, o que ele fala? Que a mulher sábia ganha um marido sem falar, mas o que ela mais faz é falar. Fala que Deus me livre. Fala que fala. Hoje em dia elas falam e escrevem. Seja sábia, tape as brechas.
O homem, quando que o homem, irmãos, quando é que ele dá lugar para o diabo? A Bíblia manda o homem, a única coisa que Deus pede para o homem fazer em relação à mulher: ame, mas o homem é um cavalo com a mulher dele. É ignorante, é bruto, é estúpido. É aí que o diabo entra. Quer reclamar do quê? Tem comida, aí ó, tem comida, não falta nada. Quem diz que mulher, comida ela tinha na casa do pai dela também. Comida a mulher tinha na casa do pai dela. Cama ela tinha também. O que ela quer? Quer carinho, quer atenção, quer um elogio. É isso que a mulher quer. Quando a Bíblia chama a mulher de vaso mais frágil, como é que você segura algo que é frágil? Como que você segura? Com cuidado, com jeito. É igual se você segurar recém-nascido. Já segurou recém-nascido? Irmão, você pega com todo cuidado, você segura, você tem uma delicadeza. Você é frágil. Mulher é vaso mais frágil. O homem trata a mulher como se fosse um pedaço de toco, de pau. E como é que Deus vai abençoar um relacionamento desse? Como é que Deus vai abençoar um casamento desse? Irmãos, a água do mundo, a água do mundo está entrando no barquinho de muita gente. A água do mundo, meu irmão, a água da maldade ainda hoje está entrando em muitos lares, muitos matrimônios. Quem é que tem que fechar a brecha? Eu. Ô Noé, você vai construir uma arca assim, assim, assado. E você vai fazer o seguinte, versículo 14, lê comigo de novo, só o finalzinho. E a betumarás por dentro e por... Ô meu irmão, você tem que betumar a sua vida por dentro e por fora. Você tem que se corrigir, você tem que tapar as brechas, tanto por dentro como por fora. Tape suas brechas. Tape as brechas, meu irmão. Tape as brechas para quê? Para que o diabo, para que as águas da maldade não entrem e destrua seu casamento. Casamento que é feito, irmãos, para durar até que a morte separe, está durando, tem tempo de validade. Eu vi hoje, acho que foi hoje que eu vi na internet. Estava assim: Gretchen casa pela 17ª vez. Acho que foi hoje que eu vi, sei lá, acho que foi hoje. 17ª vez. Um dia ela mandou um convite de casamento para mim. Aí eu respondi, falou: não vou nesse, mas no próximo eu vou. Meu irmão, não é normal. Não é. Mas por quê? Irmão, tem água entrando. A água, ela sabe achar as brechas. A água sabe, irmãos, ela faz um contorno, ela anda, ela vai por um canto e vai entrar. Ela tem entrado em muitos lares. Quando Noé, irmãos, construiu, betumou por dentro, por fora, fez os compartimentos, quando ele recebe a ordem, quando ele recebe a direção de Deus, e não se esqueça, você vai fazer ela 3 andares, uma porta no lateral, lá em cima uma janelinha só. Não tinha direção, a arca de Noé não tinha um timão, que alguém pilotasse a arca. Irmão, quando você fizer o que Deus te pede, quem dirige seu casamento, sua família, é Deus. A arca não tinha timão, a arca não tinha um leme, a arca não tinha nada. Barco tem, irmão. Canoa tem algo que dá direção. O que dá direção para canoa? Remo. O remo, você rema para cá, ela vai para lá. Rema para cá, ela vai para lá. Por isso que não pode remar só de um lado. Se remar só de um lado, ela fica... É assim ou não é? Eu não sabia, irmão. Primeira vez que eu fui andar de barco com meu pai, ficamos, ó barata tonta. Não sabia. Aí que o rapaz falou: não, seu Darcy, você tem que remar de um lado e do outro, de um lado e do outro. Eu era criança, aí que ele falou, e tal. Irmão, a arca não tinha remo, não tinha leme, não tinha um timão que direcionava, não tinha isso. Porque quem é que conduzia a arca? Irmão, é fazendo o que Deus pede, Deus conduz seu matrimônio, Deus conduz sua família. Mas nós estamos deixando quem, irmãos? Parente intrometer, família intrometer, amigo intrometer. Estamos deixando outras pessoas opinar nos casamentos, por isso que ele afunda. Fecha as brechas. Até a internet.
Ah, eu vi lá a cantora fulana, a atriz ciclana. Vai entrar água no barco. Vai entrar água, irmão. E uma vez entrando a água, afunda. Vai afundar. Matrimônios se afundando, casamentos se afundando, lares se afundando. Por quê, irmãos? Tem deixado brechas. Tape as brechas. Quando Noé recebeu a instrução, só para finalizar, versículo de número 22, 6:22, vamos terminar. 6:22. Ele recebeu toda a direção, toda a instrução, 22. E assim fez Noé, conforme o quê? Conforme o quê? Tudo que Deus lhe mandou, assim o quê? Eu falei no culto da manhã. Imagina Noé construindo a arca. Imagina ele construindo uma arca mais ou menos desse tamanho. Maior, que era 100 metros de comprimento, mais de 100. Imagina ele fazendo uma arca. Marido, homem, quando está em casa e ele vai fazer alguma coisa em casa, sempre tem a mulher para dar um palpite. Se o marido está pintando alguma coisa, aí a mulher fala assim: ficou lá na pontinha sem pintar. Por que você não pintou? Não, porque ali tem que ser com o pincel, eu estou com um rolo. Mas você não vai pintar? Eu vou, mas é depois, daqui um pouquinho. E não esquece lá. Mulher para opinar não é brincadeira não. Pega um prego e tenta fazer um furo para pendurar um quadro na parede. Você, aqui, não, aí não, mais para baixo. Não, aqui, não, aí, ó. Mulher vai ficar falando, vai dizer, vai falar isso, aquilo, outro. É assim ou não é? Se a mulher fala, pede ajuda para o marido. Vamos arrumar a sala. Não sei o que mulher gosta de arrumar a sala. É uma arrumação que Deus me livre. Uma arrasta, aí depois, esses guarda-roupa não prestam. 3 anos já estragou. Também arrasta o guarda-roupa para tudo quanto é lado. Que mulher tem, meu Deus do céu? É uma arrastação que só. Aí quando ele está bambeando, eu falo para o marido: tem que arrumar. Tem que trocar. Aí o marido vai lá. Imagina Noé construindo a arca. Está construindo, está fazendo, e a mulher dele chega. O que vai ser aí, amor? Aqui vai ser o primeiro andar para os animais mais pesados. Por que você não coloca eles lá em cima? Não, amor, porque aqui. Mas lá em cima, aqui vai ficar feio para a gente ficar andando. Aqui poderia deixar os coelhinhos, os patinhos, os cachorrinhos, os gatinhos. Deixa os pesadão lá para cima. Não, meu bem, até eles subir essa escada vai ser difícil. Mas aqui que eu vou ficar andando. Imagina será que ela deu com a palpite na arca? Sim ou não? Eu acho que sim. Não existe mulher que não palpita. Por isso que Deus fez a mulher em segundo lugar, para não dar palpite. Você sabia disso? Deus falou: vou fazer Adão, aí depois eu faço a mulher. Porque se eu fizer a mulher, aí quando eu for fazer Adão, ela vai falar assim: não, Deus, assim não, tá, depois mesmo assim. Já pensou se Deus cria a mulher primeiro? Deus, por que o céu é azul? Põe rosa, vai ficar bonito. Você acha que a mulher de Adão, de Noé, perdão, você acha que a mulher de Noé palpitou na arca, sim ou não? Homens, sim ou não? Sim. Vocês são do meu time. Meu bem, é desse jeito. Mas por quê? É assim. Por que não faz assim? Porque tem que ser assim. Então tá bom, você sabe. Você que entende. Eu não entendo nada, mulher assim, né? Eu não entendo mesmo. Eu não entendo. Eu só entendo de cuidar de criança, cuidar de filho. Só entendo de parir, só isso que eu entendo. Aí ela já se põe lá embaixo. Tá bom, vou fazer do jeito que você quer. Me lembro uma vez em casa, em Cáceres, eu fui pintar uma parede. Eu estava fazendo uma coisa, eu estava terminando, minha esposa chegou. Aí ela falou assim: por que você não fez de tal cor? Falei: mas isso aqui ficou bom. Mas se fizesse salmão, ia ficar mesmo. Eu gosto de tal dessa cor de salmão. Mas se fizesse salmão, ia ficar mais bonito. Mas, meu bem, se for fazer salmão, lá já tem salmão, na igreja já tem salmão, aqui já tem salmão. Mas ia ficar a parede bonita, ia colocar uns quadros, aquilo. E eu pintei de salmão. Aí depois ela falou assim: do outro jeito estava melhor. Outro dia eu pinto.
Fui embora da casa, não pintei, larguei lá. Não passei outra cor, não. Não cobriu o salmão. Meu irmão, não aceite. Estou falando em tom de brincadeira, mas não aceite ninguém palpitar, opinar em relação à sua maneira de conduzir seu casamento, a forma que você tem que tratar as pessoas. Seu casamento não afunda quando você faz conforme tudo que o Senhor lhe manda. Por que não afundou a arca? 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus o quê? Tudo conforme que Deus o quê? Meu irmão, é fazendo o que Deus manda, seu casamento não afunda. A família não vai afundar. As águas da destruição não vão conseguir entrar no seu lar. E aí diz o versículo, capítulo 7, vamos terminar. Só o versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, onde? Irmão, quando ele constrói uma arca segundo a direção de Deus, ele pode colocar o bem mais precioso dele. Quem é? Família. Entra você em sua casa. Deus falou com quem para construir a arca? Ele ou a família dele? Com ele. Mas por causa da atitude dele, quem é que foi beneficiado? Toda a família. É você obedecendo que toda a sua família vai alcançar a salvação. E saiba de uma coisa, lê comigo capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. E lembrou-se Deus de... Só isso. Eles ficaram 1 ano dentro da arca. Talvez até ele possa até ter pensado: poxa, Deus me abandonou. Deus não tem falado. Irmão, Deus não falou com Noé quando ele estava dentro da arca. Poxa, Deus me esqueceu de mim. Poxa, eu estou aqui sozinho. Como que está lá fora, será, hein? Deus não fala nada. Irmãos, mas uma coisa Deus faz para com aquele que cumpre os seus mandamentos. Versículo 1, lê comigo. E lembrou-se Deus de... olhe para mim. É você obedecendo a Deus. Deus nunca vai esquecer de você. Deus não vai esquecer de você, meu irmão. Nós só temos a ganhar fazendo o que Deus nos manda. Seja diferente, faça o que Deus lhe pede, faça o que Deus lhe diz, construa a sua vida, construa seu casamento, construa seu matrimônio, construa seu empreendimento, construa o que você tem, irmãos, segundo a direção de Deus. Ele não vai afundar, você vai salvar a sua família, Deus não esquece de você. Faça conforme isso. Conforme o Senhor Deus pede, você vai ter a família que você sempre sonhou. Diga amém? Põe a mão no coração. Vamos fazer uma oração, irmãos. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Depois eu oro com você. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Pai, eu venho apresentar lares, famílias, casa diante do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que as águas da destruição têm entrado em muitos lares hoje. As águas da destruição, meu Deus, do dilúvio naquele tempo, devastou, destruiu toda a terra. E ainda hoje, meu Deus, essas águas têm entrado em lares, em famílias, em casamentos. Ainda hoje, Deus, muitos lares estão sofrendo, estão acabando, sendo destruídos, meu Deus, porque tem entrado a maldade, tem entrado tantas coisas que tem destruído, meu Deus, famílias. Mas eu venho apresentar aqui este meu irmão, esta minha irmã, esse, meu Deus, que ouviu a tua palavra, e segundo a direção do Senhor, oh meu Deus, ele vai conduzir a sua vida. Noé construiu uma arca segundo a sua direção. Noé constrói uma arca obedecendo ao Senhor, e por isso a arca não afunda. Deus não esquece de Noé, e através da sua obediência ele consegue levar toda a sua casa para dentro da salvação. Oh meu Deus, que nossas atitudes, que as nossas ações, que a nossa obediência à palavra de Deus possa, meu Deus, também fazer com que a nossa família entre no mesmo barco que o nosso, que é o barco de Cristo, que é o barco da salvação. Levantem as mãos aos céus e diga: Pai, que as minhas ações e as minhas atitudes possam levar a minha família para dentro da arca da salvação, que é Jesus. Eu creio, Pai. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Ele, irmãos, que Ele merece. Faça tudo conforme Ele manda, como Ele fala, obedecendo
Você constrói um casamento blindado, guardado, protegido, que não vai afundar. Hora certa ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará.